Bom dia, boa tarde, boa noite para você, concursando de todo o país. Nós estamos aqui na Veste Concursos, nós vamos comentar a prova da polícia. Tá? Após a Polícia Federal, é a prova da polícia, são 6 questões de informática. Nós vamos comentar e esmiuçar o conteúdo de informática para concurso, as questões. Beleza? Olha aqui, na tela nós temos as questões jogadas aqui, eu vou comentar para vocês. No início nós temos bem assim, questão inicial. No que diz respeito aos sistemas operacionais Windows e Linux, julgue os próximos itens. E aí no item de número 16 ele fala para nós bem assim. No ambiente Linux é possível utilizar comandos para copiar arquivos de um diretório para um pendrive. Bom, no ambiente Linux é possível, olha só, ele abre a possibilidade para a utilização de comandos específicos para copiar arquivos de um diretório para um pendrive. Você precisa saber o que é um diretório. E o que é um diretório? O diretório é uma pasta. Então, ele abre a possibilidade dizendo que é possível copiar de uma pasta para um pendrive, que é um disco removível, um disco flexível. Tá? O pendrive, sim, ele pode receber arquivos e pastas de uma pasta de origem da própria máquina. Então, essa pasta pode estar no computador e ser copiada para um pendrive perfeitamente. Tá? Essa questão está corretíssima. Item de número 17. No Windows não há, veja bem, não há restritividade. Cuidado com esse padrão utilizado pelo CESP. Quando existe restritividade em informática, é bom você perceber que informática é um terreno propício a muitas possibilidades. É um terreno fértil. Eu gosto de falar isso para os meus alunos. Então, você deve pensar o seguinte. Quando se fala que não é possível fazer algo em informática, tem de se prestar muita atenção, justamente por conta de informática ser possível, né, utilizar da imaginação e também ter muitos recursos disponíveis. Então ele fala bem assim para nós, no Windows não há possibilidade, ou seja, não existe possibilidade de o usuário interagir com o sistema operacional por meio de uma tela de computador sensível ao toque. Essa tela de computador é o recurso chamado touchscreen. Esse item está erradíssimo, até porque o Windows 7 e o Windows 8 já traz esse recurso disponível. Então você pode ter tela sensível ao toque perfeitamente. Tá? O Windows 8 mais até que o Windows 7, com a interface chamada Metro UI. Tá? Significa Metro User Interface. É uma interface gráfica que propicia o toque e todo o reconhecimento com o usuário. Então existe essa interatividade com os dispositivos através do toque. Essa questão afirma que não há possibilidade no Windows, olha aqui, de o usuário interagir com a tela. Essa questão está erradíssima. Tá? Vamos ao item de número 18. O item de número 18 ele começa com um cabeçalho que é o seguinte. Julgue os itens subsequentes relativos aos programas de navegação Microsoft Internet Explorer e o Mozilla Firefox. Então aí ele cita para nós 2 exemplos de navegadores, também chamados de browsers. Então, os browsers são os programas que dão acesso, não é só aos sites. Ele vai interpretar todo o conteúdo de um site, de uma página, e vai retornar isso para o usuário final, você, usuário. Item de número 18, a proposta é a seguinte. Nas versões recentes do Mozilla Firefox, ou seja, existe um recurso que mantém o histórico de atualizações instaladas, no qual são mostrados detalhes, como a data da instalação e o usuário que executou a operação. Esse item está correto. Tá? Através da guia Opções, você vai na parte numa subguia, você vai abrir uma janela, a partir do menu Opções, você vai ter uma outra guia, chamada Update ou Atualizações, e logo abaixo você vai ter um botão chamado Mostrar Histórico de Atualizações. Com isso você vai ter acesso às atualizações que foram realizadas, que foram implementadas, que complementaram o seu navegador, que atualizaram o banco de dados do seu navegador. Ok? Então essa questão está correta. Item de número 19. No Internet Explorer 10, ele cita a versão 10. Por meio da opção Sites Sugeridos, o usuário pode registrar os sites que considera mais importante, né, ou que considera mais importantes e recomendá-los aos seus amigos. Bom,
Essa questão tá uma questão capciosa, mas como funciona o recurso sites sugeridos? O recurso sites sugeridos, ele funciona através da sua utilização. Então, você que utiliza o Internet Explorer, o navegador Internet Explorer, a própria Microsoft, você, ao ativar o recurso sites sugeridos, ela vai receber informações do seu navegador e vai inserir essas informações em um banco de dados, o próprio banco de dados de computadores, de servidores da Microsoft. E constantemente ela vai oferecer sugestões de sites. Existem alguns sites sugeridos que são sugeridos por padrão, na própria configuração inicial do Internet Explorer. Mas a sugestão de sites ela também pode acontecer a partir da utilização do usuário. Então, cada vez que ele for utilizando alguns sites que são utilizados com frequência, eles vão aparecer como sites sugeridos. Eles também são enviados a partir do momento que se utiliza da opção favoritos, onde aparece uma estrelinha. Então, a partir do momento que você favorita um site, você coloca ele como na condição de site favorito, é comum, é costumeiro que o próprio Internet Explorer devolva para você aquele link que você possa acessar de forma mais rápida, estando ele como um site sugerido. Beleza? Então, resumindo, você acessa o site, coloca como favorito, esse site vai para um banco de dados da Microsoft e a Microsoft retorna isso para a tela do navegador, de forma com que você possa ter um acesso mais rápido na opção sites sugeridos, ok? Essa questão está errada, tá? Por quê? Porque ele diz bem assim, ó, que o usuário pode registrar os sites que considera mais importantes. Ele registra na opção favoritos, mas a opção de sites sugeridos ela é devolvida pela Microsoft. É um banco de dados da central da Microsoft que vai devolver os sites que são sugeridos. O que o usuário pode fazer é favoritar um site, e aí ele vai aparecer na barra de favoritos, na lista de sites que são favoritos, ok? Essa questão está errada, tá? E depois nós temos o próximo item. O cabeçalho é o seguinte: acerca dos conceitos de organização, gerenciamentos de arquivos e segurança da informação, julgue os itens a seguir. Item de número 20. Um dos objetivos da segurança da informação veja bem, está fazendo a afirmação, manter a integridade dos dados, evitando-se que eles sejam apagados ou alterados sem autorização de seu proprietário. Veja bem, você deve lembrar quais são os princípios de segurança da informação. Quais são os princípios de segurança da informação? Nós temos o confidencialidade, não é isso? Integridade, disponibilidade, autenticidade e o não repúdio, também chamado de irretratabilidade. Então é só você lembrar CIDANI, não é? CIDANI, não é? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio ou irretratabilidade, que é a mesma coisa. Tá? Quando ele fala de integridade, que é o segundo princípio aí, ó, a integridade ela está ligada a você querer acessar um determinado arquivo e ele está disponível também. Não é? Então, ninguém poder modificar o conteúdo desse arquivo. Existem recursos justamente para disponibilizar, não é, essa informação. Então, tanto a integridade quanto a disponibilidade estão ligadas a esse conceito. O que ele fala na questão? Olha só, o objetivo da segurança é manter a integridade dos dados, evitando-se que eles sejam apagados ou alterados sem autorização de seu proprietário. Tá? A integridade está ligada a isso também. Tá? Então você manter o próprio documento íntegro, aquela informação íntegra e também disponível. Tá? Então, a disponibilidade da informação também está ligada neste conceito. Tá? Então, disponibilidade e integridade dos dados. Ok? Beleza, essa questão está certa. 21. Um arquivo sem conteúdo pode ser criado e armazenado no disco rígido de um computador, desde que seja nomeado no momento da criação. Veja bem, um arquivo sem conteúdo. Coloque a situação seguinte, onde você, tá? Nessa mesma situação, você consiga, né, criar um arquivo no Word, por exemplo. Assim que você abre um arquivo no Word, o próprio Word ele já trata de colocar uma nomeação automática nesse arquivo, como por exemplo, documento 1. É costumeiro que esse arquivo já possua um nome, até porque, né, para a questão de reconhecimento no próprio sistema, pelo próprio sistema operacional e também para você efetuar uma busca posterior a esse arquivo. Tá?
Então ele fala bem assim: um arquivo sem conteúdo pode ser criado e armazenado no disco rígido de um computador, desde que seja nomeado no momento da criação, tá? Essa questão está certa, o provável gabarito é certo, tá? A questão, ela fala sobre, no momento da criação, você nomear um arquivo. É necessário nomear um arquivo, tá? Mesmo que não seja o nome que você tenha dado ao arquivo, tá? Então você pode mudar, assim que você abre um arquivo, por exemplo, assim que você abre um programa com o objetivo de criar esse arquivo, você pode, tá, nomeá-lo com o nome que você deseja. No entanto, o próprio programa, assim que você abre, tá, ele já dá uma nomeação básica para aquele arquivo, como por exemplo, no Word, documento 1. Outro exemplo, no PowerPoint, aparece com o nome de apresentação 1. Outro exemplo no Excel, com o nome de planilha, planilha 1. Então, essa questão aqui, ela está correta, ok? Essas foram as questões. Qualquer menção posterior, nós faremos os comentários. Qualquer possibilidade de recurso, nós estudaremos também. E enviaremos esses recursos a vocês, a explicitação e a explicação dos itens, ok? Eu sou o professor Theo Scar, Informática para Concursos é a matéria que eu leciono. Até mais, obrigado, boas provas em diante.